Olá, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho. Quero falar hoje de um irmão, inclusive amigo meu. Ele estava na instituição, que chama irmão Leandro. Ele é do canal Violinista Amador. O irmão Leandro, ele já é batizado na congregação há 25 anos. Já faz muito tempo que ele está dentro da congregação. Ele exercia lá o cargo de músico, instrutor de músico, e também fazia parte do DARP, né? Que é uma parte da administração da congregação cristã no Brasil. Eu conheço o irmão Leandro já faz muito tempo. Olha, só esse canal aqui que eu abri de crítica, tem um ano só, né? Mas eu conheço ele de outros canais que eu tenho, que eu faço reflexões e mensagens bíblicas. E eu conheci o irmão Leandro através do meu canal. Eu acabei entrando em contato com o canal dele e nós fizemos amizade. E já faz mais de anos então que eu conheço o irmão Leandro, já faz tempo. Acho que quase já uns 2 anos, viu? Só que quando eu abri esse canal aqui, eu não falei para ele que tinha canal de crítica. Eu não falei nada para esse irmão. Mas ele me encontrou. Ele me encontrou e eu pensei que ele ia ficar, né, meio escandalizado. Não, imagina. Ele começou a curtir as críticas, tal. Começou a curtir também a crítica de outros irmãos, que tem aí, canais mais antigos do que o meu, de crítica. Ele foi curtindo. Mas ninguém nunca falou para ele assim, irmão, sai, larga essa congregação, sai dessa, isso é uma seita. Nunca. Eu nunca falei isso para ele. Certo? Sempre quando ele mandava alguma mensagem, eu comentava, tal. Enfim. Mas acontece que o irmão Leandro, ele começou a se incomodar com o assunto de Bíblia, conhecimento de Bíblia. Então eu vou falar, eu só estou dando essa introdução aqui, mas vocês vão ouvir ele mesmo contar. E ele mesmo, lendo a Bíblia, tal, ele começou a entender que a congregação cristã no Brasil está longe de muitos pontos bíblicos. Vou deixar para ele falar, só estou dando essa introdução. Então o irmão Leandro, agora, acho que foi ontem, ele fez uma live dizendo que se desligou da congregação cristã no Brasil. Então o irmão Leandro não é mais da congregação cristã no Brasil, mas ele continuará sendo de Jesus Cristo. Ele só não é mais da instituição, assim como eu também, e outros aí. Algumas pessoas de lá de dentro da igreja tentaram dar algum conselho para ele e tal, deve ter sido em relação para ele continuar. Mas vocês vão ver lá, ele mesmo está dizendo que ele foi até onde deu. Ele começou a entender e lá mesmo ele vai contar para vocês que Deus iluminou ele. Mais um irmão que Deus iluminou, né? Eu já falei de 2 aí que eu comentei aqui, os 2 anciãos, o ancião, o cooperador e outros mais que estão saindo, e agora foi o irmão Leandro. Então veja que ele tinha, né, ele era músico, instrutor musical, é querido lá pela Irmandade e fazia parte do DARP, também administração. Mas não deu. Ele falou, não deu mais. Eu comecei a enxergar a verdade e vi que a congregação está longe dos ensinamentos de Jesus Cristo. O que eu tenho de dizer para o irmão Leandro, eu já falei, que Deus te abençoe, irmão. O irmão saiu das amarras, agora o irmão é livre para servir a Deus, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena ouvir até o final, vocês vão ver o que ele vai dizer. Escute, se tiver um pouquinho de paciência, não é grande. Inclusive, eu só separei algumas coisas, porque a live que ele fez foi de 2 horas e acho que 2 horas e meia. Então não tinha como fazer um vídeo aqui de 2 horas e meia. Então eu peguei as partes principais que ele falou. Depois ele lá tá, o resto da live dele também responde muitas pessoas, mas ele fala muitas outras coisas. Quem quiser ouvir na íntegra o que o irmão Leandro diz, é só ir lá onde eu falei no canal dele. Violinista Amador. É só clicar, se inscreva lá, que vale a pena, e assiste o depoimento dele lá na íntegra, tá bom?
Eu vou assistir junto com vocês agora. Vamos ver. A paz de Deus, os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, beleza pura. Como os irmãos podem ter visto no título, né? É um comunicado. Eu não vou fazer carta, né? Mas é um comunicado de renúncia e desligamento. Por que renúncia? Né? Porque eu era músico na congregação, assessor da parte musical, fazia parte do DARP. O cargo de instrutor para mim também era muito importante, mas estudando as escrituras, eu percebi que não é esse o intuito, não é esse o principal, e não é isso que nos mantém em um lugar ou outro, né? Quando nós somos cristãos, e como passamos a frequentar uma instituição religiosa, né? O intuito é realmente aprender sobre Jesus Cristo, aprender sobre o Evangelho fala sobre Jesus, não fala sobre nós, né? Então, eu já vejo alguns irmãos que já entenderam isso da parte do ministério, porém é minoria ainda estão sendo sufocados, né? Ou a Irmandade ainda não aceita esse tipo de coisa, porque acostumaram, né? Eu vejo assim que a Irmandade acostumou a um culto antropocêntrico, né? Onde o foco é no homem, onde a nossa necessidade tem que ser, nosso ego tem que ser, né, trabalhado, né, afagado. Então, não entendi que não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Quando a gente nos reunimos como igreja dentro de um templo, entendi que não é esse o que o Senhor Jesus quer da sua igreja, né? Eu vejo que a falta do estudo bíblico tem nos levado para um caminho distante do que seja o evangelho, né? Como tem o estudo musical para nos levar a uma entoação, né, aprimorada diante da presença de Deus, eu acredito que o estudo leva não que vai levar à perfeição, mas vai nos eliminar vários erros teológicos, né? Como os irmãos sabem, a Irmandade ainda fala, e embora a própria instituição já fez algumas circulares, algumas cartas, né, explicando, infelizmente essas explicações ficaram apenas nas cartas, não está entrando na mente da Irmandade, a Irmandade não assimilou, não entendeu, e o Ministério, muitos do Ministério, grande parte, a maior parte do Ministério, não quer nem saber dessas cartas, desses ensinamentos novos, né? Desses entendimentos, correções, né? Infelizmente não foi dentro da instituição que eu fui aprender o que é a graça de Deus, né? Que não é uma instituição religiosa. Eu não fui aprender o que é a verdadeira obra de Deus, e até hoje os irmãos continuam chamando a instituição religiosa de obra de Deus, ensinando isso nos púlpitos, a Irmandade replicando isso na testemunhança, nas conversas, né? Que essa é a verdadeira obra de Deus, né? Devemos trabalhar o bem da obra de Deus, sempre apontando para a instituição, né? Roubando um atributo do Senhor Jesus, que é o nosso único suficiente Salvador, e transferindo para a nossa instituição. Ainda falo nossa, né? Mas transferindo para a instituição. E isso para mim é um erro, é uma heresia, né? E eu não consigo mais, não conseguia mais assistir um culto, um cooperador, um ancião, seja lá quem for, falando esse tipo de coisa, falando, essa é a Santíssima Obra, devemos trabalhar nessa Santíssima Obra. Eu vejo isso como idolatria, né? Quando o Senhor me despertou, eu também me vi um idólatra, chorei muito aos pés do Senhor, né? Amava demais a instituição, e quando eu percebi que isso era errado diante de Deus,
Eu me ajoelhei aos pés do Senhor, pedi perdão por esse pecado. Quanto à idolatria, é um pecado igual eu vejo igual um câncer. Pessoa, ele é silencioso. Pessoa que é idólatra não sabe que é idólatra. Você pode esfregar na cara dela várias evidências, pegar a Bíblia ponto a ponto. Se não for uma obra, um trabalho do Espírito Santo, a gente não desperta, tá? Me entristece ver a Irmandade, né? Ainda muita da Irmandade não aprendeu ainda, e você às vezes está participando de um culto onde que teu irmão está errando diante de Deus, e você fala para aquele irmão, ele acha ruim, e se você não fala, você é omisso, né? Então você está pecando diante de Deus. Se você fala, você causa contenda, dissensões. Então você fica sem saber o que você faz. Você tem aquela ânsia de falar, aquela vontade de falar, não, meu irmão, nós estamos errados, isso aqui não pode. E a Irmandade às vezes não entende. Então eu achei melhor me afastar. Lá não dá para ficar. Eu não compactuo mais com isso. Primeiro ponto de doutrina que foi alterado, a gente não percebeu, só foi perceber depois que os críticos que na internet, depois da pandemia, vieram falar essas coisas, e a gente, não, eu vou provar que eles estão errados. E daí você vai estudar dentro das escrituras e você vê que foi errado, foi essa alteração que fizeram no primeiro tópico, né, que a Bíblia contém a palavra, só essa palavrinha contém já diminui a importância e a relevância da Bíblia como sendo a palavra de Deus escrita, né? O Senhor Jesus Cristo é o verbo feito carne, é a palavra de Deus que habitou e tabernaculou entre nós. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A verdadeira obra de Deus foi consumada na cruz. A gente não vê os irmãos pregando a cruz, não vê os irmãos pregando a suficiência da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados, né? Eu já vi pregador fazendo o combo completo, dizendo que lá era a graça de Deus, a obra de Deus e o caminho verdadeiro, e que se o Senhor tivesse plano de salvação, o Senhor tirava de outros lugares e trazia para dentro da congregação, fazendo com que o processo de salvação tivesse que ter Jesus Cristo e mais a CCB. E isso é uma heresia. Salvação está só em Jesus Cristo e não está na CCB ou em qualquer outra denominação religiosa. A congregação cristã é só uma instituição religiosa, ela não é a graça de Deus, ela não é a obra de Deus, ela não é o caminho verdadeiro ou o único caminho que te leva à salvação. O único caminho que leva à salvação é Jesus Cristo, né? A obra de Deus foi o que ele consumou na cruz, e graça de Deus é favor imerecido. O perdão que nós, né, perdão dos nossos pecados, ao qual nós não tínhamos merecimento. Eu tentei pôr em prática o conselho que o meu Mauro me deu, mas eu fui até onde deu. Agradeço também que eu aprendi muito com os críticos, tá? Não posso negar isso. A crítica construtiva, ela é boa, sim. Não quero ser pregador, não acho que eu tenha vocação para pregador. Se eu tiver que falar alguma coisa, vai ser sobre o evangelho, o que eu aprendi, o que eu estiver aprendendo que está certo, né, coisas novas. E da parte musical vai ser live tocando os hinos, e eu vou ver se eu compro os hinários, né, para ficar uma coisa mais abrangente e nada focado só na CCB. Não estou aqui para condenar ninguém, realmente para alertar. Aquilo que o Senhor despertou em mim, fez eu entender que estava errado, também quero que os irmãos entendam. Arthur, irmão João, defenda Jesus, não placa, isso aí. Então eu vou encerrar aqui. Eu queria ficar mais um pouco, responder todos os comentários. Não vai dar não, minha voz já está acabando, a minha água já esquentou, tanto eu ficar segurando. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Perdão se o que eu falei te ofendeu de alguma forma. Minha intenção não foi te ofender, minha intenção não foi de bater contra ninguém, foi realmente para despertar e instruir, ou qualquer coisa nesse sentido, nunca para
mas infelizmente às vezes você falando a verdade, essa verdade vai, não é a minha verdade, não é aquilo que eu acho verdade, é aquilo que a Bíblia nos mostra que é verdade, tá bom? Então é isso aí, Deus abençoe a todos, até as próximas lives, os nossos vídeos, e glória a Deus por mim. Deus abençoe, irmãos.